Seja bem-vindo a mais um corte do Zona Mista. Esse corte é um oferecimento de APV desde 2006, protegendo seu veículo. Cara, a informação, só para poder contextualizar antes, é de que o Manchester City já monitora há algum tempo, né, o caso Dell, porque não é apenas uma similaridade em termos estéticos com o Haaland. Ele realmente é um cara promissor e que, sobretudo, fez essa transição para o profissional muito bem, né? Ele mostra uma maturidade para além da idade que ele tem. Ele não fez só um gol no Barradão, ele tem um comportamento... Você tem que lembrar disso, né, mano? Não, Tava óbvio, todo né? mundo tranquilo. Tava todo mundo de Pô, boa. Agora, é porque é um gol de um moleque de 17 anos e um clássico. Tá bom. Agora, qual seria o tamanho desse reboliço se ele saísse, vendo a janela que o Bahia fez agora, por exemplo? Eu fiz algumas ponderações sobre isso que geraram uma repercussão dividida lá nas redes sociais, porque ao mesmo tempo que eu, enquanto torcedor, acima de qualquer coisa, quero ver Del se desenvolver, eu entendo que hoje, com Everaldo e William José, que são caras naturalmente questionados, ele já não tá tendo muito espaço. Com a chegada de Alejo a partir de julho, que tende a ser uma solução para a posição, tá jogando Libertadores agora, Rosário Central liderando seu grupo, deu 3-0 ontem fora de casa e tudo mais, eu acho mais improvável ainda que ele tenha oportunidades, né? E eu propus nessa análise justamente essa reflexão, assim, eu acho improvável que ele se desenvolva sem ser utilizado com frequência. Talvez no Truá, que subiu agora para a Ligue 1, inclusive. Sim. Talvez no Girona, que está vivendo um momento de instabilidade em La Liga. Talvez no Lommel, esse daí é o que tem menos expressão, jogando lá numa liga de nível inferior, que é a belga, ele consiga se desenvolver melhor e aí, se não conseguir render no nível de ir para o Manchester City e gerar algum tipo de retorno financeiro para o Bahia, porque eu acredito que o Bahia só vai virar essa chave de patamar financeiro através da venda de um desses moleques, vai ter que sacrificar algum desses moleques para poder ganhar seus 200, 300 milhões, quem sabe, né? Como o Palmeiras faz hoje muitíssimo bem, ele voltaria ainda com 18 anos podendo render em bom nível dentro do cenário do futebol brasileiro, sabe? Então foi essa reflexão que eu propus, eu acho que não é absurda, justamente pela prática, né? Se a gente parar para analisar com racionalidade, sim, não tá dando muitas oportunidades para Del. Então, a gente fica nessa dúvida. Né? Sim. Qual é o nível de pressão que Del sofre da torcida do Bahia? Cara, eu acho que o termômetro vale muito pelo momento, né? Mas eu acho que o torcedor se reeducou um pouco mais com o tratamento na base. Sabe? A gente citou um jogo aqui contra o O'Higgins, por exemplo, ele perdeu o pênalti, né? E eu não vi ninguém culpá-lo. Não. Até porque quem bateu muito mal foi Everton Ribeiro, né? O cara que é a referência técnica do time, todo mundo esperava que ele mantivesse o Bahia vivo naquela disputa, e ele foi muito mal na cobrança, né? Então, as cobranças e a pressão caiu muito em cima do time como um todo, mas em especial em cima do camisa 10 e capitão, o cara que tá ali pra resolver, né? Sim, e é pago pra isso. E eu não vi as pessoas falando muito do Del, que também perdeu o pênalti naquela ocasião, eu acho muito por esse entendimento. O menino tem 17 anos, subiu agora. Quantos e quantos jogadores do futebol baiano, do Bahia, a gente viu subirem e tomarem uma pressão imensa e brilharem fora, né? Ontem a gente estava revendo uns gols aí do jogo Bahia 4, São Paulo 3 em Pituaçu. De Jobson, aquele de Jobson? Não, é no Brasileirão. Lulinha, é aquele time de Lulinha, Souza Caveirão, Tite, Nicão. É um jogo que em Pituaçu, no Brasileiro de 2012 ou 2011. Acho que foi 12. O Bahia tá perdendo de 3-1 o jogo e vira o jogo pra 4-3. Quem faz gol pelo São Paulo? Cícero. Eu ia chegar aí. Cícero faz gol pelo São Paulo. E comemorou com dancinha, com deboche. Então ele tinha uma mágoa ali guardada, enorme, entendeu? E ele nunca escondeu. Nunca escondeu. Ele já falou em entrevista do tamanho dessa mágoa. Daniel Alves foi vaiado pela torcida do Bahia. Talisca foi vaiado pela torcida do Bahia. É isso, cara. Eu tava pensando... Porque no Vitória, do lado de cá, tem o Alisson Santos, que saiu daqui escorraçado. Hoje é sucesso internacional, né? Inclusive, vi notícias essa semana. Sondagem do Barça. Sondagens de outros times, fora o Napoli, né? Aí eu tava pensando no Bahia. Aí eu lembrei de Daniel Alves, né? Esses caras. Cícero é o principal case, eu acho. Porque ele é o principal case, porque ele foi escorraçado. E jogou muito bem, foi bem no Fluminense, foi bem no próprio São Paulo. Ele brilhou muito Grêmio, depois que ele saiu daqui. Brilhou muito, assim. Aquele meia que todo mundo quer no seu time, que mas joga de cabeça erguida. Eu acho que esse cenário mudou tanto que a pressão hoje é mais pela utilização mais frequente de um Del do que... É isso que eu quero saber. E tem mostragem pra isso, assim. Ele foi expulso também contra o Fluminense e a torcida aplaudiu. Esse jogo que o Sérgio contou contra o Higgins, eu tava na beira do campo e na hora a reação, eu virei assim pra gravar, a torcida aplaudindo depois que ele perdeu o pênalti, tentando passar um incentivo, um apoio. E mesmo com esses dois casos, assim, recentes, ainda assim o torcedor quer ver jogando mais, porque ele entrega talvez um pouco do que é em cada um dos dois veteranos, né? Ele tem aquele posicionamento bom de área, né? Que o William José tem, há de se reconhecer, e ele também tem a dinâmica, a força, que Everaldo tem, né? Quando se desloca ali. E todo mundo quer ver, o torcedor quer ver. A gente vê tão pouco jogador da base hoje, né? No time de cima, que eu me lembro quando o Nonato, vou puxando agora lá pra trás, 2000. Que antigamente na Fonte Nova você tinha as preliminares do Júnior, né? Sim. E todo mundo, acho que Nonato sobe 99 pro time principal. E todo mundo falava, tem esse menino aí, camisa 9, tu vai ver, quando ele entrar aí no time principal vai arrebentar. Já existia uma expectativa, tanto que quando ele sobe, ele começa a jogar, já começa a fazer gol, já vira titular, já vira ídolo, entendeu? E eu acho que o torcedor, principalmente o torcedor mais antigo, 40 mais, ele tem esse saudosismo de ver alguém que encarne as cores do seu time.
com aquela paixão, sabe? Assim, eu sou da casa, eu fui criado aqui. Sim, O sim. jeito que eu visto essa camisa é diferente do outro. Não que o outro não entregue, mas a relação dele com o time não é a mesma que eu tenho, porque eu cresci aqui dentro, entendeu? Sim. Agora, E é o mesmo caso que há com o Bahia, e eu vejo muito no Vitória também, os principais ídolos são formados, se não no clube, no estado, né? É verdade. Por exemplo, Bobô, ele não foi formado no Bahia, mas veio muito novo. Charles, né? Charles, Beijoca, Baiaco e vários outros foram o formados. Nadson, em 2003, acho que foi o primeiro ano Wesley. dele, que ele foi artilheiro da Copa do Brasil, se eu não me engano. Fez 24 gols na temporada, um negócio desse, um absurdo. Nadson surgiu muito bem. Ele já estreou no Bavi fazendo logo 3 gols, uma coisa assim. Agora, será que esse problema não é um problema geracional? Será que ainda existem jogadores com essa gana de vestir a camisa por ser criado, essa gratidão? Você acha que ainda existe? Eu acho que existe ainda. Quando o cara, de fato, ele vem da base e ele alcança o sucesso no time principal, eu acho que é aquela... que é uma peneira tão difícil, sabe? O funil é tão apertado pra esses caras que vêm de baixo, que começam lá no sub-14, entendeu? Que lá de 100 jogadores, você sabe que 2 ou 3 vão vingar, entendeu? A peneira do futebol, eu acho que ela é muito cruel. E o funil é muito apertado. E quando o cara chega lá em cima, eu percebo isso, essa diferença. Às vezes o cara nem entrega tecnicamente assim tanto, Sim. mas a relação... vou citar um exemplo clássico aqui do Bahia, né? Que nunca foi um primor de técnica, mas era um cara que inflamava, era feijão. Você tá lendo meus pensamentos. Eu pensei nele. Mas então, não é isso? Sim, é um sim. cara assim que a gente sabe que tecnicamente ele tinha a limitação dele, mas chegava em véspera de Bavi, ele já fazia um alvoroço, já jogava uma pimenta, o feijão você tem que comer grama pra ganhar do Vitória, ele ia comer grama, velho. Entendeu? Então isso conquista o torcedor, entendeu? Sim. E eu acho que é um pouco assim, apesar do Bahia estar vendo um outro momento, um outro patamar, com jogadores de outra rodagem, de outro O Bahia nível. agora comprou Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo, 35 milhões, se eu não me engano. Agora não, faz um tempo. Faz um tempo, né? É Mas o da treta, né? Lá. do Vasco. Não, esse daí é o Cauê Furquim. O Cauê Furquim. O Luiz Gustavo foi que veio do Vasco, foi utilizado como titular 30 algumas vezes milhões no Vasco. e é sub-20, joga no sub-20. Inclusive pelo Vasco, com o Diniz, ele jogou aqui contra o Vitória no Barradão. O Bahia pagou cerca de 30 milhões por ele e ele não tá sendo aproveitado. Foi pro sub-20 aí, assim como o Del, né? Pra ganhar rodagem, jogar e tal. Mas assim, Del é um cara formado aqui com 17 anos. O Luiz Gustavo já é mais Tem o experiente. Juan Pablo também, né? Que se espera Tem. muito dele, tá voltando a treinar agora. O próprio né? Cauê que você mencionou é um moleque também muito Essa promissor. transição ela é muito complexa, porque, por exemplo, você subir no Vitória é muito complicado, cara, nessa fase que está. Sim. E há alguns anos já é muito mais difícil. Agora você sobe, por exemplo, no Bahia, que já está muito mais pronto do que no Vitória, no Palmeiras, que tem aquela base sensacional, no Santos, que vira e mexe e revela um. No Vitória, e nos times com menores orçamentos, vai subir aquele jogador pela necessidade mesmo. Mas aí que surge E a aí, oportunidade. é isso que eu ia chegar ao ponto. Aqui já não surge tanto. Só que assim, nesse caso aí, o cara tem que ter personalidade. Tem mesmo. Porque, como a gente falou, né, E do muitos se saudosismo. perdem no caminho, né? Antes era, não sei se, talvez por conta do saudosismo, né? Sim. Mas a gente viu um jogador como o Nonato chegar, assumir a responsabilidade e dar conta do recado. O Nadson chegar e fazer 3 gols logo no primeiro jogo. Hoje, para um jogador fazer isso é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. O que conta como aspecto positivo é que agora parece que são 15 garotos de dentro da base do Bahia que tem um acompanhamento específico, né? De desenvolvimento intelectual, físico, né? Enfim, tem Psicológico. agora tem um profissional específico para cuidar desse tipo de coisa, né? É um programa que, se não me engano, eu falei, né? São 15 atletas. Dentre eles, muitos desses que a gente citou, né? Del, Juan Pablo, eu acho que Cauê Furquim, tem mais um outro menino. David Martins. Tem uma galera aí. Quem tá, inclusive, ficando responsável, não por isso especificamente, mas por fazer essa transição hoje é Danilo. Né? Danilo ele ganhou essa incumbência assim, dentro do Bahia. Quem faz esse trabalho mais especificamente com essa molecada, esses 15 atletas em um nível de desenvolvimento mais avançado, não posso fazer nada, pô, tá na matéria do GE aí, o gol de Del contra... Porra, os caras estão aqui, Não tinha necessidade. A matéria foi assinada por Thiago Lemos. Eu vi ali o crédito. A culpa é dele. Não tinha necessidade. Eu vou até tirar, porque Sérgio Pinheiro aqui não dá direito a gente transmitir as imagens. A gente cai de qualquer jeito. Isso. Mas acho que... Tem o tal do copyright. sim. Mas enfim, o responsável diretamente por isso era quem era o técnico do Sub-15 antes, que era o João Milanês. Ele tá fazendo... Esse trabalho já existe dentro do organograma de atividade do City Futebol Group, de maneira geral, nos outros times e tudo mais. E aqui no Bahia, como é um investimento hoje mais robusto na base, eles estão direcionando o João Milanês para poder fazer esse trabalho mais específico com 15 atletas. Aí, alguns nomes revelados e até óbvios, né? De Cauê Furquim, Juan Pablo, Del, David Martins, mas outros nomes como... João Milanês. Outros nomes como o nosso querido Fred Liper, né? Atletas que já estão aí na base há algum tempo, até com a idade mais avançada, também estão dentro desse processo de desenvolvimento. Sobre esse negócio de cobrança, de exigência da torcida, eu acho que também tem uma questão de que quando o time tá mal, sempre é a esperança desse cara que venha da base resolva todos os A problemas. pressão é muito Que maior. ele entre e resolva o jogo, faça 3 gols, etc. E na situação atual do Bahia é justamente o contrário, né? A galera espera muito do elenco principal e sabe que se entrar pra ajudar um cara da base, tudo bem, mas quem tá ganhando dinheiro de verdade são os atletas do elenco principal, quem tem capacidade de jogar são os caras do principal. E eu acho que também isso deu um pouco... foi motivo dessa mudança da torcida do Bahia, né? De ficar mais tranquila, de entender que, velho, se o William José não resolver, a gente vai cobrar Del, pelo amor de Deus, né? É isso, Claro é que, né? Proporcionalmente. E Juan Pablo tá voltando também ao elenco. Iniciou a transição, né? Acabou se machucando no Bahia. É difícil, né, cara? Toda hora vem a referência, pô. Se machucou no Bavi, que Del fez o gol no Barradão. E no contato ali com... Era o Lucas Arcanjo, né? O goleiro desse jogo? Sim, Lucas Era Arcanjo. ele mesmo.
Você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Venha conhecer a APV. E ganhe 15% na taxa de adesão clicando no link da descrição. Aproveita.